Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Esse vídeo, como outro, achei no e-mail do canal que a gente disponibiliza na descrição. Se você tiver alguma história, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail que vamos contar aqui. Vamos para a história. Marina olhava pela janela do seu apartamento, observando as pessoas passarem na rua com suas vidas normais, seus sorrisos genuínos, seus abraços calorosos. Há 3 meses, ela também fazia parte daquele mundo. Há 3 meses, Gabriel ainda estava ao seu lado. O cheiro do café esfriando na mesa a trouxe de volta à realidade cruel. Era o mesmo café que ele costumava beber todas as manhãs, forte e sem açúcar. Ela continuava preparando 2 xícaras por hábito, como se ele fosse aparecer a qualquer momento pela porta pedindo desculpas por ter chegado tarde. Mas Gabriel não voltaria. Não depois do que aconteceu naquela noite maldita de abril. Marina ainda conseguia ouvir sua própria voz gritando quando abriu a porta do quarto e os encontrou juntos. Beatriz, sua melhor amiga desde a adolescência, estava nos braços do homem que ela amava há 5 anos. O som dos corpos se separando bruscamente, os olhares culpados, as desculpas vazias, tudo ecoava em sua mente como uma sinfonia de traição. Foi só uma vez, ele havia dito, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem que acreditar em mim, Mari. Você é a única que eu amo. Mas como acreditar quando a confiança se estilhaça como vidro? Como perdoar quando a dor corta tão fundo que chega a doer fisicamente? Marina pegou o celular pela 100ª vez naquele dia. Nenhuma mensagem nova. Gabriel havia parado de tentar contatá-la há 2 semanas. Será que ele já tinha desistido? Será que ele estava com ela agora? O apartamento parecia menor a cada dia. As paredes brancas, que antes eram acolhedoras, agora pareciam as de uma prisão. Cada canto guardava uma lembrança. O sofá onde assistiam filmes abraçados, a cozinha onde ele preparava suas massas especiais, a estante com os livros que costumavam ler juntos. Ela havia perdido 15 quilos. Seus amigos diziam que era apenas uma fase, que logo passaria. Mas Marina sabia que não era verdade. Gabriel não era apenas um namorado. Ele era o seu mundo, seu futuro, sua razão de existir. O telefone tocou, fazendo seu coração disparar. Por um momento, a esperança floresceu em seu peito, como uma flor depois da chuva. Alô? Sou eu, a Júlia. A voz da prima soava preocupada. Como você está? A decepção foi como um soco no estômago. Marina forçou um sorriso que ninguém podia ver. Estou bem, Ju. Só um pouco cansada. Mentirosa. Você não está bem há meses. Precisa sair de casa, se distrair. Que tal irmos ao cinema hoje à noite? Não estou com vontade. Marina, você não pode continuar assim. O Gabriel seguiu em frente. Você também precisa seguir em frente. As palavras da prima foram como uma lâmina afiada. Gabriel estava seguindo em frente? Como ela sabia disso? O que você quer dizer com isso? Júlia hesitou do outro lado da linha. Eu vi ele ontem, com ela. Eles pareciam felizes. O mundo de Marina desabou novamente. Ela desligou o telefone sem dizer uma palavra e correu para o banheiro, onde vomitou até não ter mais nada no estômago. Gabriel estava feliz, com Beatriz. Enquanto ela definhava de saudade, ele estava construindo uma vida nova com a pessoa que havia destruído a deles. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama vazia, abraçando o travesseiro que ainda guardava um leve vestígio do perfume dele. As horas passavam devagar. Cada minuto uma eternidade de sofrimento. Às 3 da manhã, ela tomou uma decisão. Se Gabriel estava feliz, ela faria com que ele lembrasse do que havia perdido. Faria com que ele percebesse que o erro que cometeu custou o amor mais puro que já havia recebido na vida. Marina pegou o celular e começou a digitar. Gabriel, eu sei que você está com ela agora, mas preciso que saiba que ainda te amo. Sei que podemos resolver isso. Só nos dê uma chance de conversar, por favor. Seus dedos tremeram sobre a tela. Era a primeira mensagem que enviava desde o término. Depois de hesitar por alguns minutos, ela apertou enviar. A resposta veio mais rápido do que esperava. Marina, por favor, não faça isso conosco. É melhor cada um seguir seu caminho. Você vai encontrar alguém que te ame de verdade. Ela leu a mensagem várias vezes, cada palavra se cravando em seu coração como espinhos. Conosco? Ele havia dito conosco. Como se eles fossem uma unidade, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho da felicidade do casal. Marina jogou o celular na parede com toda a força que tinha.
A tela se estilhaçou em 1000 pedaços, assim como seu coração naquela noite de abril. Ela se encolheu no chão, abraçando os joelhos e chorou até que não restassem mais lágrimas. O sol começava a nascer lá fora, mas dentro do seu apartamento, apenas a escuridão reinava. Capítulo 2. A busca desesperada. Os dias seguintes se misturaram numa névoa de desespero e tentativas fúteis. Marina havia comprado um celular novo e, contra todos os conselhos da razão, decidiu lutar pelo seu amor. Começou com as mensagens. Textos longos relembrando os momentos felizes que haviam compartilhado, as promessas que fizeram um ao outro, os sonhos que construíram juntos. Gabriel respondia com mensagens cada vez mais secas, pedindo para que ela respeitasse a decisão dele e seguisse em frente. Quando as mensagens pararam de ser respondidas, Marina partiu para as ligações. Ele atendia as primeiras vezes, sempre com aquela voz que ela conhecia tão bem, mas agora carregada de constrangimento e impaciência. Mari, você precisa parar com isso. Nós terminamos. Eu estou com a Beatriz agora. Mas você me amava. 5 anos não significam nada para você? Significavam tudo, mas não posso voltar atrás. O que aconteceu mudou as coisas. Eu mudei. Ela tentava argumentar, implorar, fazer com que ele lembrasse do homem que costumava ser, mas suas palavras pareciam ricochetear numa parede de concreto. Até que um dia, ele simplesmente parou de atender. Foi então que Marina decidiu aparecer na empresa onde ele trabalhava. Esperou do outro lado da rua por horas, observando a entrada do prédio comercial até que o viu sair. Seu coração acelerou ao vê-lo de longe. Ainda era o homem mais bonito que já havia conhecido, com aqueles olhos castanhos que a faziam se sentir em casa. Ela atravessou a rua correndo, quase sendo atropelada por um carro. Gabriel! Ele se virou e pela primeira vez em meses ela viu medo nos olhos dela. Medo dela? Marina, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Só 5 minutos, por favor. Gabriel olhou ao redor, visivelmente incomodado. Alguns colegas passavam por eles, curiosos. Não aqui. Vamos tomar um café. Eles se sentaram numa cafeteria próxima, o mesmo lugar onde haviam tido seu primeiro encontro. Marina havia escolhido aquele local propositalmente, esperando que as lembranças despertassem algo nele. Gabriel, eu te perdoo, ela disse, segurando as mãos dele sobre a mesa. Sei que foi um erro, uma fraqueza. Todos cometem erros. Podemos recomeçar. Ele retirou as mãos suavemente. Marina, não é tão simples assim. Eu me apaixonei por ela. Não foi só uma noite de erro. Há meses que estávamos nos sentindo atraídos um pelo outro. A revelação foi como um tapa no rosto. Não havia sido apenas uma traição impulsiva, havia sido premeditada, cultivada, desejada. Meses? Sua voz saiu como um sussurro. Eu tentei resistir, juro que tentei. Mas o que sinto por ela é diferente. É como se eu tivesse acordado de um sonho. E eu era o sonho? 5 anos da sua vida foram apenas um sonho? Gabriel suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Não foi isso que eu quis dizer. Você é uma pessoa incrível, Marina. Vai encontrar alguém que te ame como você merece. Mas eu não quero mais ninguém. Eu quero você. As pessoas na cafeteria começaram a olhar. Gabriel ficou ainda mais constrangido. Por favor, abaixa sua voz. Olha, vou ser franco. Eu pedi a Beatriz em casamento ontem à noite. Ela disse sim. O mundo parou. Marina sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Gabriel iria se casar com Beatriz. Eles seriam felizes enquanto ela morreria lentamente de saudade e arrependimento. Naquele momento, Marina percebeu que suas tentativas haviam sido patéticas. Ele não voltaria por livre e espontânea vontade. Ela precisava de algo mais forte, algo que o fizesse lembrar do amor que tinham, que o trouxesse de volta para seus braços. Mas o quê? Como fazer um homem apaixonado por outra se apaixonar novamente por você? A resposta veio numa conversa que ouviu por acaso, 2 dias depois, enquanto esperava para ser atendida no consultório médico. Havia emagrecido tanto que sua mãe a obrigou a procurar um clínico geral. Na sala de espera, 2 mulheres de meia idade conversavam em voz baixa, mas nem tão baixa que Marina não pudesse ouvir. Eu te digo, minha filha, se não fosse por ela, eu não teria conseguido trazer o Roberto de volta. Mas você tem certeza que funcionou? Não foi coincidência. Coincidência coisa nenhuma.
3 dias depois que fui até ela, ele apareceu na minha porta dizendo que não conseguia parar de pensar em mim. Largou aquela vagabunda e voltou para casa. Marina aguçou os ouvidos. Uma mulher havia conseguido trazer o marido de volta. Como? E ela cobra caro? Depende do que você quer. Mas te digo uma coisa, vale cada centavo. Só tem que ter estômago forte e estar preparada para pagar o preço. Que preço? A mulher mais velha baixou ainda mais a voz. Cada caso é um caso, mas ela sempre pede algo em troca. Algo que você valorize muito. Como assim? No meu caso, ela pediu a minha capacidade de chorar. Eu não choro mais. Desde então, nem de tristeza e nem de alegria. Mas ter meu marido de volta valeu a pena. Marina sentiu um arrepio. A mulher falava como se fosse possível fazer um tipo de troca. Como se houvesse alguém capaz de trazer pessoas. Como se houvesse alguém capaz de trazer pessoas de volta através de métodos não convencionais. Onde eu encontro essa mulher? Ela não tem endereço fixo. Aparece quando você mais precisa. Mas, se você quiser mesmo encontrá-la, vá até o Cemitério da Paz nas sextas-feiras à meia-noite. Procure pelo túmulo da Esperança Silva. Ela costuma aparecer por lá. A enfermeira chamou Marina naquele momento, interrompendo a conversa. Durante toda a consulta, ela não conseguiu pensar em outra coisa. Existia uma mulher capaz de trazer pessoas de volta? Era possível que houvesse uma solução para seu desespero? Saindo do consultório, Marina já havia tomado sua decisão. Sexta-feira estava a apenas 2 dias de distância. Ela iria até o Cemitério da Paz e descobriria se aquela história era verdade. Se existisse uma chance, por menor que fosse, de ter Gabriel de volta, ela estava disposta a pagar qualquer preço. Qualquer preço. Sexta-feira chegou envolta em nuvens pesadas que prometiam tempestade. Marina havia passado os 2 dias anteriores pesquisando sobre o Cemitério da Paz, descobrindo que era um dos mais antigos da cidade, com mais de 100 anos de história. Muitos dos túmulos datavam do século XIX e havia relatos de aparições estranhas ao longo das décadas. Às 11h30 da noite, ela estacionou o carro em frente aos portões de ferro forjado do cemitério. A chuva havia começado a cair, uma garoa fina que criava uma névoa fantasmagórica entre as lápides. O local deveria estar fechado, mas, estranhamente, os portões estavam entreabertos, como se alguém a estivesse esperando. Marina hesitou por um momento. A parte racional de sua mente gritava que aquilo era loucura, que ela estava perdendo a sanidade por conta da obsessão. Mas a dor no peito, a sensação constante de vazio, era mais forte que qualquer medo. Ela empurrou o portão que gemeu nos gonzos enferrujados, produzindo um som que ecoou entre as pedras como um lamento. Seus passos afundavam na terra encharcada enquanto caminhava pelos caminhos estreitos entre os túmulos. A lanterna do celular tremia em suas mãos, criando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. A maioria das lápides estava coberta por musgo e os nomes apagados pelo tempo. Marina sentia como se centenas de olhos mortos a observassem das sombras. O vento soprava entre os ciprestes, produzindo um som semelhante a sussurros ininteligíveis. Depois de 20 minutos procurando, ela finalmente encontrou. Esperança Silva, 1892-1920. Que sua alma encontre a paz que não teve em vida. O túmulo era diferente dos outros. A pedra parecia mais nova, como se fosse cuidada regularmente, e havia flores frescas depositadas sobre ela, rosas vermelhas que pareciam negras sob a luz fraca da lanterna. Marina olhou no relógio, 00:00 exata. Foi então que ouviu os passos. Tac, tac, tac. Passos lentos, deliberados, se aproximando por trás dela. Marina se virou lentamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela garganta. Uma figura se materializou da névoa. Era uma mulher, ou algo que havia sido uma mulher um dia. Sua pele era pálida como papel, quase translúcida, permitindo que se vissem as veias escuras por baixo. Os cabelos eram longos e negros como a noite, mas alguns fios eram brancos como neve. Ela usava um vestido preto vitoriano que parecia molhado, embora a chuva não a tocasse. Mas eram os olhos que mais assombravam Marina.
eram completamente negros, sem íris ou pupila, como dois poços profundos que pareciam sugar toda a luz ao redor. Marina Santos, disse a mulher, e sua voz era como o vento soprando através de túmulos abertos. Eu estava esperando por você. Marina tentou falar, mas sua garganta estava seca como poeira. Como aquela coisa sabia seu nome? Você é ela, a mulher que pode trazer pessoas de volta? A criatura sorriu e revelou dentes perfeitamente brancos, que contrastavam com a palidez cadavérica de sua pele. Eu sou muitas coisas, querida criança. Sou a esperança dos desesperados, o último recurso dos abandonados, a resposta para aqueles que perderam tudo. Ela deu um passo à frente e Marina sentiu o ar ficar mais frio. Sou conhecida por muitos nomes, mas você pode me chamar de Senhora Esperança. Você pode fazer o Gabriel voltar para mim? Os olhos negros da entidade pareceram brilhar com luz própria. Posso fazer muito mais que isso, minha cara. Posso fazer com que ele te ame novamente. Posso fazer com que ele esqueça que aquela mulher existe. Posso fazer com que ele implore por seu perdão e jure amor eterno. A voz ficou mais sedutora, quase hipnótica. Posso dar a você tudo o que deseja. Marina sentiu uma onda de esperança, mas também de terror. Havia algo profundamente errado com aquela mulher, algo que fazia cada célula do seu corpo gritar para que fugisse. E qual é o preço? Senhora Esperança riu, e o som era como vidro sendo moído. Sempre tão diretas, vocês mortais. Muito bem, o preço varia de acordo com o pedido. Para trazer um amor de volta, para fazer alguém te amar de novo, isso requer um sacrifício significativo. Que tipo de sacrifício? A entidade parou na frente de Marina, tão perto que ela podia sentir o frio emanando do seu corpo. Sua capacidade de sentir medo. Marina piscou, confusa. Como assim? O medo é uma das emoções mais primitivas e poderosas dos humanos. É o que os mantém vivos, é o que os faz fugir do perigo, é o que os protege da morte. Os olhos negros pareciam perfurar sua alma. Sem medo, você se tornará imprudente, temerária, não hesitará diante de nada, não recuará diante de perigo algum. É um preço alto, mas eficaz. Marina pensou por um momento. Não sentir medo parecia até uma vantagem. Quantas vezes o medo havia impedido ela de fazer coisas que queria? E você garante que vai funcionar? Querida criança, disse Senhora Esperança, estendendo uma mão pálida. Eu nunca falho. Mas lembre-se, uma vez feito o acordo, não há como desfazê-lo. O preço será pago e as consequências são suas para carregar. Marina olhou para a mão estendida. Os dedos eram longos e esguios, com unhas negras que pareciam garras. Na palma, ela podia ver runas estranhas gravadas na pele, pulsando com uma luz vermelha fraca. Eu aceito, disse ela sem hesitar. No momento em que suas mãos se tocaram, Marina sentiu como se 1000 agulhas de gelo perfurassem seu corpo. A dor foi intensa, mas breve. Quando passou, ela se sentiu diferente, de alguma forma, mas leve, de certa forma. Está feito, sussurrou o Senhor Esperança. Em 3 dias, Gabriel voltará para você. Mas lembre-se, Marina Santos, todo poder tem consequências, e eu sempre cobro meus débitos. A entidade começou a se desvanecer na névoa, seu corpo se tornando cada vez mais transparente. Espere! Gritou Marina. Como vou saber que funcionou? Mas quando o vento se dissipou, ela estava sozinha no cemitério. Apenas o cheiro de rosas mortas pairava no ar, e uma estranha sensação de vazio onde estava antes o medo. Marina acordou na segunda-feira sentindo-se estranhamente energizada. Pela primeira vez em meses, havia dormido uma noite inteira sem pesadelos. Olhou-se no espelho e notou que parecia diferente. Seus olhos tinham um brilho novo, mais intenso, quase predatório. Durante o café da manhã, quase derrubou água fervente na mão, mas não sentiu nenhum impulso de afastá-la rapidamente. Foi só quando a dor começou que percebeu o que havia acontecido. Onde antes sentiria medo instintivo, agora havia apenas nada. Ela testou a teoria ao longo do dia. Atravessou a rua sem olhar para os lados, subiu na beirada da sacada do seu apartamento no 10º andar, chegou até a colocar a mão perto da chama do fogão.
Em nenhum momento sentiu aquela sensação primitiva de autopreservação que todos os seres humanos possuem. Era libertador e, ao mesmo tempo, profundamente perturbador. No segundo dia, Marina decidiu voltar ao trabalho. Havia pedido licença médica há um mês, mas agora se sentia capaz de enfrentar as pessoas novamente. No escritório, todos notaram a mudança. Ela parecia mais confiante, mais determinada, mas também havia algo inquietante em seus olhos. "Marina, você tá bem?" perguntou sua colega Carla durante o almoço. "Você parece diferente." "Estou ótima", respondeu Marina, e era verdade. Pela primeira vez em meses, se sentia no controle. Foi na noite do terceiro dia que o telefone tocou. "Marina?" A voz do outro lado da linha fez seu coração disparar. Era Gabriel. "Oi?" Ela respondeu tentando parecer casual, embora seu coração estivesse batendo como um tambor. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas você pode nos encontrar? Preciso falar com você." "Nos encontrar?" As palavras que ela havia sonhado em ouvir. "Claro." "Onde?" "No nosso lugar. Você sabe qual?" O banco no parque onde ele havia dito que a amava pela primeira vez. Marina sorriu. "Estarei lá em 20 minutos." Ela chegou ao parque e o encontrou sentado no banco, com a cabeça entre as mãos. Quando a viu se aproximando, ele levantou o rosto e Marina ficou chocada com o que viu. Gabriel parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Havia olheiras profundas sob seus olhos e sua pele tinha uma palidez doentia. "Gabriel, você está bem?" perguntou sua colega Carla durante o almoço. "Você parece diferente." "Estou ótima", respondeu Marina, e era verdade. Pela primeira vez em meses, se sentia no controle. Foi na noite do terceiro dia que o telefone tocou. "Marina?" A voz do outro lado da linha fez seu coração disparar. Era Gabriel. "Oi!" Ela respondeu tentando parecer casual, embora seu coração estivesse batendo como um tambor. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas você pode nos encontrar? Preciso falar com você." "Nos encontrar?" As palavras que ela havia sonhado em ouvir. "Claro." "Onde?" "No nosso lugar. Você sabe qual?" O banco no parque onde ele havia me dito que a amava pela primeira vez. Marina sorriu. "Estarei lá em 20 minutos." Ela chegou ao parque e o encontrou sentado no banco, com a cabeça entre as mãos. Quando a viu se aproximando, ele levantou o rosto e Marina ficou chocada com o que viu. Gabriel parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Havia olheiras profundas sob seus olhos e sua pele tinha uma palidez doentia. "Gabriel, o que aconteceu com você?" Ele olhou para ela e havia algo desesperado em seus olhos. "Marina, eu não sei o que está acontecendo comigo. Há 3 dias eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo comer, não consigo dormir. É como se algo estivesse me consumindo por dentro." Ela sentou-se ao lado dele, tentando conter a alegria que sentia. Estava funcionando. "E a Beatriz?" Gabriel passou as mãos pelo rosto. Eu terminei o noivado ontem. Não conseguia nem olhar para ela. Toda vez que tentava, só via você. É como se você estivesse gravada na minha retina." Ela pegou a mão dele, notando como estava fria e trêmula. "Gabriel, talvez isso seja um sinal. Talvez devêssemos tentar novamente." Ele se virou para ela e, pela primeira vez em meses, ela via amor em seus olhos. Mas havia mais algo. Algo que a fez se arrepiar. Havia uma obsessão ali, que espelhava a sua própria. "Eu te amo, Marina. Nunca deveria ter te deixado. Por favor, me perdoa. Por favor, volta comigo." Eram as palavras que ela havia sonhado em ouvir, mas agora que as ouvia, havia algo profundamente errado com elas. A voz dele soava vazia, como se estivesse sendo forçado a falar por alguma força externa. "Eu te perdoo." E quando ele a beijou, foi como se nada tivesse mudado. Ele ainda tinha o mesmo gosto, o mesmo cheiro. Mas ele estava diferente. Seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse seguindo um roteiro. E em seus olhos, por baixo do amor, havia algo que a fez lembrar da Senhora Esperança. Havia medo. Muito medo. Naquela noite,
Gabriel dormiu em seu apartamento pela primeira vez em meses. Marina deveria estar feliz. Havia conseguido o que queria. Ele estava de volta. A amava novamente. Tudo estava como antes. Então por que ela sentia que havia cometido um erro terrível? Por volta das 3 da manhã, ela acordou com um barulho estranho. Gabriel estava sentado na beirada da cama, olhando fixamente para a parede. Gabriel, tá tudo bem? Ele se virou para ela e Marina teve que segurar um grito. Seus olhos estavam completamente brancos, como se as pupilas tivessem desaparecido. Ele está me chamando, disse ele com uma voz que não era dele. Ela quer que eu vá até ela. Quem, Gabriel? Quem está te chamando? Mas quando piscou novamente, seus olhos estavam normais, e ele parecia confuso. O quê? Marina? O que está acontecendo? Ela o abraçou, sentindo seu corpo gelado como gelo. Foi só um pesadelo. Volta a dormir. Mas Marina não conseguiu dormir pelo resto da noite. Ficou observando Gabriel, notando como ele murmurava coisas ininteligíveis durante o sono e como seu corpo se contorcia como se estivesse lutando contra alguma coisa. E havia mais uma coisa que a perturbava profundamente. Ela deveria estar apavorada com o que havia visto, mas não estava. O medo simplesmente não vinha, e isso a assombrava mais do que qualquer fantasma. Quando o sol nasceu, Marina finalmente entendeu a real dimensão do erro que havia cometido. Ela havia recuperado Gabriel, mas não o homem que amava. Havia recuperado algo completamente diferente. Nas semanas seguintes, a vida de Marina começou a se desintegrar de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Gabriel havia se mudado de volta para o apartamento deles, mas sua presença era mais perturbadora do que reconfortante. Durante o dia, ele parecia normal. Conversava, sorria, dizia que a amava. Mas havia momentos em que Marina o pegava olhando para cantos vazios do apartamento, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia perceber. Quando perguntava o que estava olhando, ele piscava e dizia que não era nada, mas o medo em seus olhos era palpável. Foi numa quinta-feira que Marina começou a notar as mudanças físicas. Gabriel estava perdendo peso rapidamente, e sua pele havia adquirido uma palidez doentia, que lembrava alguém. Suas unhas cresciam anormalmente rápido, e quando ela sugeriu que ele as cortasse, ele se recusou com uma veemência que a assustou. Ela não gosta quando eu as corto, murmurou ele, examinando as pontas afiadas como garras. Quem é ela, Gabriel? Mas ele apenas balançou a cabeça como se estivesse lutando para lembrar e mudou de assunto. À noite, as coisas ficavam piores. Gabriel falava durante o sono, mas não em português. Era uma língua gutural, cheia de sons ásperos que faziam Marina se arrepiar. Ela tentou gravar uma das sessões, mas quando reproduziu o áudio no dia seguinte, havia apenas estática. Uma manhã, Marina acordou e encontrou Gabriel parado em frente à janela, completamente imóvel. Ela o observou por quase 1 hora e ele não se mexeu nenhuma vez, nem mesmo para respirar. Gabriel? Chamou ela, mas ele não respondeu. Foi só quando ela tocou no ombro que ele se virou, com aquele mesmo olhar confuso de sempre. Desculpa, amor, tava pensando. Mas Marina havia notado algo que a fez gelar. Não havia condensação no vidro da janela onde ele estava respirando. A partir daquele dia, estranhas coincidências começaram a acontecer. Eletrônicos funcionavam mal quando Gabriel estava por perto. As plantas do apartamento morreram uma a uma, mesmo com todos os cuidados. O leite azedava em questão de horas. E havia sempre um cheiro no ar, um perfume adocicado de flores mortas que Marina reconhecia, mas tentava ignorar. Foi numa noite particularmente fria que Marina teve seu primeiro encontro direto com a presença que estava tomando conta de sua vida. Ela acordou por volta das 2 da manhã com a sensação de que alguém a observava. Gabriel dormia profundamente ao seu lado, mas havia outra pessoa no quarto. Marina conseguia sentir sua presença tão claramente como se pudesse vê-la. Você está satisfeita com o seu presente, querida? A voz sussurrou no escuro, vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. Marina tentou se mover, mas descobriu que não conseguia. Seu corpo estava paralisado, apenas os seus olhos podiam se mexer. Na penumbra do quarto, ela começou a distinguir uma silhueta familiar, alta, pálida, usando aquele vestido vitoriano. Senhora Esperança estava parada aos pés da cama, sorrindo com aqueles dentes brancos demais. Ele voltou, exatamente como prometido.
Não deveria estar agradecida? Marina tentou falar, mas apenas um gemido baixo saiu da sua garganta. A entidade riu, aproximando-se lentamente. Ah, mas você não está satisfeita, está? Percebe que algo está faltando? Ela inclinou a cabeça, estudando Marina como um cientista observa um espécime. O problema, minha querida criança, é que você pediu pelo homem errado. Gabriel estava morto há 3 semanas quando você veio me procurar. O sangue de Marina gelou. Isso é impossível! Ele estava vivo! Eu o vi! Você viu o que restou dele depois que Beatriz o rejeitou, depois que ela disse que não podia se casar com ele porque ainda amava o ex-marido. A senhora Esperança sentou-se na beirada da cama e o colchão não afundou com seu peso. Pobre Gabriel, não conseguiu aguentar a segunda rejeição. Tomou um frasco inteiro de calmantes e cortou os pulsos na banheira do apartamento dele. Marina olhou para Gabriel dormindo ao seu lado. Agora que sabia a verdade, conseguia ver os cortes finos nos pulsos dele, cicatrizados mais visíveis. Então, o que é isso? Sussurrou ela, apontando para o corpo. É exatamente o que você pediu, Gabriel, de volta, te amando para sempre. Os olhos negros da entidade brilharam. Só fui esquecer de mencionar que tive que trazê-lo do lado errado da vida. Marina sentiu uma náusea avosselhadora. Ela estava dormindo ao lado de um cadáver reanimado. Ela havia quiçado, tocado, feito amor com... Você está mentindo, disse ela, desesperada. Toque nele, desafiou a senhora Esperança. Sinta o pulso dele. Com mãos trêmulas, Marina colocou os dedos no pescoço de Gabriel. Nada, nenhum batimento cardíaco. Sua pele estava fria como mármore. Não, isso não pode estar acontecendo. Ah, mas está. E vai ficar pior. A entidade se levantou, caminhando até a janela. Vê, corpos mortos não foram feitos para abrigar almas. É como usar um casaco muito apertado. Eventualmente, algo vai se romper. O que você quer dizer? Gabriel está se deteriorando, querida, por dentro e por fora. Em breve, ele não será capaz de manter a fachada de humanidade. E quando isso acontecer, bem, mortos-vivos tendem a ter fome, uma fome bem específica. Marina sentiu como se o chão estivesse se abrindo sobre seus pés. Você tem que desfazer isso, você tem que mandá-lo de volta. Impossível. Um acordo é um acordo, mas posso fazer uma oferta. Que oferta? Posso fazer que Gabriel permaneça estável por mais tempo. Posso retardar a deterioração, fazer com que ele continue sendo o homem que você ama. A voz da entidade ficou sedutora novamente. Mas vai custar mais do que apenas o seu medo. Quanto mais? Senhora Esperança se virou e dessa vez Marina podia ver que onde deveriam estar seus pés havia apenas névoa negra. Sua capacidade de sentir dor física. Imagine, nunca mais sofrer ferimentos, nunca mais sentir desconforto. É uma barganha generosa. Marina olhou para Gabriel. Mesmo sabendo a verdade, ainda o amava. Ainda queria ficar com ele. E se havia uma chance de salvá-lo... Por quanto tempo? Alguns meses, talvez 1 ano, se você for cuidadosa. E depois? Depois, minha querida criança, você vai precisar tomar uma decisão muito mais difícil. A entidade começou a se desvanecer. Mas isso é uma preocupação para o futuro. Por enquanto, você aceita a minha oferta? Marina olhou para Gabriel mais uma vez. Ele parecia tão pacífico dormindo, tão humano. Era impossível acreditar que... Eu aceito. Dessa vez, quando as suas mãos se tocaram, Marina não sentiu dor, apenas um vazio se espalhando por todo o seu corpo, como se algo essencial estivesse sendo arrancado da sua alma. Perfeito, sussurrou a senhora Esperança antes de desaparecer completamente. Até breve, muito breve. Nos dias seguintes, Marina descobriu que perder a capacidade de sentir dor física não era a bênção que imaginara. Na primeira manhã, queimou a mão no fogão sem perceber e só notou quando viu a pele carbonizada. Cortou-se com uma faca enquanto cozinhava e quase sangrou até desmaiar antes de perceber o ferimento. Mas Gabriel parecia melhor. Sua pele recuperou um pouco de cor e ele voltou a comer normalmente. Por alguns dias, Marina quase conseguiu se convencer de que tudo voltaria ao normal. Foi então que os pesadelos começaram. Não os dela. Ela havia perdido a capacidade de ter pesadelos junto com o medo.
Eram os pesadelos de Gabriel. Ele acordava todas as noites gritando, às vezes em línguas que ela não reconhecia, às vezes chamando por nomes de pessoas que ela nunca havia ouvido falar. Uma noite, ele acordou chorando lágrimas de sangue. Ela está me chamando de volta, soluçou ele, segurando Marina como se ela fosse sua única âncora à sanidade. Ela diz que meu tempo está acabando. Quem, Gabriel? Quem está te chamando? Mas ele apenas balançava a cabeça, incapaz ou relutante em responder. Foi na semana seguinte que Marina notou que Gabriel havia parado de aparecer em espelhos. Ela estava escovando os dentes no banheiro quando percebeu que, embora pudesse senti-lo atrás dela, penteando os cabelos, seu reflexo não aparecia no espelho. Quando se virou para olhá-lo diretamente, ele estava lá, sólido e real, mas no reflexo ela estava sozinha. Gabriel, disse ela, tentando manter a voz calma, você pode se olhar no espelho para mim? Ele se aproximou do espelho e Marina viu o pânico em seus olhos quando percebeu que não havia reflexão. O que está acontecendo comigo? Sussurrou ele. Por que não consigo me lembrar de como morri? Por que há lacunas na minha memória? Marina não sabia o que dizer. Como explicar que ele já estava morto? Como dizer que ela havia feito um pacto com algo sobrenatural para trazê-lo de volta? Foi então que a televisão se ligou sozinha. A tela mostrava a estática por alguns segundos, depois de clareou mostrando imagens de um cemitério. Marina reconheceu o local imediatamente. Era o Cemitério da Paz. A câmera se movia lentamente entre as lápides até se fixar em uma específica, a de Esperança Silva. Está na hora, querida, disse uma voz saindo da televisão. Era a voz da senhora Esperança. Nosso acordo precisa de uma atualização. Gabriel recuou, claramente apavorado. Marina, o que é isso? Quem é essa mulher? Você não me reconhece, Gabriel? A voz riu, e o som fez os vidros das janelas vibrarem. Na tela, a imagem mudou. Agora mostrava Gabriel numa banheira cheia de água vermelha, os pulsos cortados, os olhos vidrados. Marina teve que desviar o olhar. Pare com isso! Gritou ela. Você precisa vir me ver, Marina. Esta noite, sozinha. Ou vou buscar o que é meu por direito. O que você quer? Ainda não terminou de pagar por meus serviços, querida criança. E Gabriel, bem, Gabriel está ocupando espaço que não é dele há muito tempo. A tela voltou à estática, depois se apagou completamente. Gabriel estava encostado na parede, tremendo. Quando Marina se aproximou dele, notou que sua pele estava ficando translúcida. Ela conseguia ver as veias escuras por baixo, como teias de aranha negras. Marina, disse ele, com uma voz que estava se tornando cada vez mais fraca. Eu acho que estou morrendo. De novo. Ela o abraçou, sentindo como seu corpo estava se tornando menos sólido, como se ele estivesse lentamente se dissolvendo. Não vou deixar isso acontecer, sussurrou ela. Vou resolver isso. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Marina sabia que estava mentindo. Cada acordo que fazia com a senhora Esperança apenas a puxava mais fundo para um buraco do qual talvez nunca conseguisse sair. E a pior parte era que, mesmo sabendo disso, mesmo vendo Gabriel se deteriorar diante de seus olhos, ela ainda não conseguia deixá-lo partir. Sua obsessão havia se tornado mais forte que sua sanidade, mais poderosa que sua vontade de viver. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia um sono inquieto, sussurrando palavras em línguas mortas, Marina tomou uma decisão que selaria o destino de ambos. Ela voltaria ao cemitério, e desta vez estaria disposta a pagar qualquer preço, mesmo que fosse a sua própria alma. Marina chegou ao Cemitério da Paz às 11h45 da noite, 15 minutos antes do horário combinado. Desta vez, não havia chuva, apenas um silêncio sepulcral que parecia engolir até mesmo o som de seus passos. A lua estava nova, mergulhando o lugar em uma escuridão quase absoluta. Mas ela não precisava de luz para encontrar o túmulo de Esperança Silva. Alguma coisa a puxava diretamente para lá, como um ímã invisível. Quando chegou, a senhora Esperança já estava esperando, sentada graciosamente sobre a lápide como se fosse um trono. Pontual como sempre, disse a entidade. E desta vez, sua aparência estava ainda mais perturbadora. Sua pele era tão pálida que parecia brilhar com luz própria, e suas veias negras pulsavam visivelmente sob a superfície.
Como está nosso querido Gabriel? Ele está morrendo, disse Marina sem rodeios. Você precisa consertá-lo. Consertar? A senhora Esperança riu e o som fez todas as flores no cemitério murcharem instantaneamente. Querida criança, ele não está quebrado, está simplesmente voltando ao estado natural dele. Você disse que poderia estabilizá-lo. E estabilizei, por um tempo. Mas corpos mortos não foram feitos para durar, não importa quanta magia eu use neles. Ela se levantou, flutuando alguns centímetros acima do chão. Mas venho com uma proposta final. Uma que resolverá todos os seus problemas. Marina sentiu uma mistura de esperança e terror. Que proposta? Posso dar a Gabriel um novo corpo. Um corpo jovem, saudável, permanente. Ele poderá viver, realmente viver, por décadas. Vocês poderão ter a vida que sempre sonharam. E qual é o preço? Os olhos negros da entidade brilharam como estrelas mortas. Sua humanidade. Marina piscou, confusa. Como assim? Sua capacidade de sentir empatia, compaixão, amor genuíno. Você se tornará como eu, poderosa, imortal, mas vazia de toda a emoção humana. A Senhora Esperança circulou Marina como um abutre. É um pequeno preço por uma eternidade com o seu amado. Mas, se eu não puder sentir amor, que sentido faria estar com ele? Ah, mas você ainda teria suas obsessões, suas compulsões. A diferença é que não seria mais limitada por coisas tolas como consciência ou moralidade. A voz ficou ainda mais sedutora. Imagine o poder, Marina. Nunca mais ser rejeitada, nunca mais perder alguém. Você poderia ter qualquer coisa que desejasse. Marina hesitou. A oferta era tentadora, mas algo nela resistia. E de onde viria esse novo corpo para Gabriel? O sorriso da Senhora Esperança se alargou, revelando fileiras de dentes afiados demais para serem humanos. Deixe isso comigo. Encontrarei alguém adequado. Foi nesse momento que Marina entendeu completamente o horror do que estava sendo proposto. A entidade iria matar alguém jovem e saudável, para dar seu corpo a Gabriel. Não, disse Marina, dando um passo para trás. Não posso fazer isso. Não? A temperatura ao redor caiu drasticamente e a voz da Senhora Esperança se tornou perigosa. Interessante. Depois de tudo que já pagou, agora desenvolve uma consciência? Eu disse não. Muito bem. A entidade começou a flutuar mais alto, seus cabelos se movendo como se estivessem debaixo d'água. Então Gabriel morrerá. Definitivamente desta vez. E você ainda me deve muito mais do que pagou. O que você quer dizer? Cada dia que Gabriel viveu além da morte natural, custou mais do que apenas seu medo e sua dor. Custou anos da sua vida, pedaços da sua alma, fragmentos da sua sanidade. A Senhora Esperança esticou as mãos e Marina viu que suas mãos agora terminavam em garras longas e negras. Você me deve uma dívida que levará décadas para quitar. Marina sentiu como se o chão estivesse se movendo sobre os seus pés. Que tipo de dívida? Trabalharás para mim, trarás outros desesperados até mim, serás minha coletora, minha isca, minha discípula. Os olhos da entidade se tornaram 2 buracos negros infinitos. Ou posso simplesmente tomar tudo de uma vez, sua vida, sua alma, e fazer de Gabriel meu servo pessoal pela eternidade. Foi então que Marina percebeu que não havia saída. Não importava o que escolhesse, ela estava perdida. Havia vendido sua alma em prestações, e agora a conta final havia chegado. Escolha, Marina Santos. Sirva-me por décadas como um ser meio vivo ou morra agora e deixe Gabriel sofrer por toda a eternidade. Antes que Marina pudesse responder, uma voz familiar ecoou atrás dela. Pare! Ela se virou e viu Gabriel se aproximando, mas não era o Gabriel deteriorado que havia deixado em casa. Este parecia sólido novamente, quase radiante, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação férrea que ela nunca havia visto antes. Gabriel? Como você... Eu me lembrei, disse ele sem tirar os olhos da Senhora Esperança.
Lembrei de tudo, de como morri, do que ela fez, do preço que você pagou. A entidade riu. Ah, o morto-vivo desperta! Que dramático! Você não pode tê-la, disse Gabriel se colocando entre Marina e a Senhora Esperança. Eu que pedi para voltar. Você? Mas eu que fui até ela. Gabriel se virou para ela e seus olhos estavam cheios de uma tristeza imensa. Não, amor. Você foi porque eu te chamei. Mesmo depois de morto, minha obsessão por você era tão forte que consegui influenciar seus pensamentos, fazer você ouvir aquela conversa no consultório, plantar a ideia de vir ao cemitério. A Senhora Esperança apenas facilitou o que eu já estava tentando fazer do outro lado. A revelação atingiu Marina como um raio. Gabriel havia orquestrado tudo desde o início. Mesmo morto, sua obsessão havia sido alimentada pela dele próprio. Então é isso, disse a Senhora Esperança claramente divertida. Os dois obsessivos finalmente entendem que foram feitos um para o outro. Que tocante! Eu vou com você, disse Gabriel, voltando-se para a entidade. Livre Marina de todas as dívidas, e eu serei seu servo para sempre. Gabriel não! Gritou Marina. Mas a Senhora Esperança estava interessada. Continue. Eu tenho algo que você quer mais do que ela. Eu conheço o outro lado. Posso ser sua ponte entre os mundos. Ajudá-la a coletar almas de forma mais eficiente. Marina ainda tem humanidade demais para ser realmente útil para você. A entidade considerou a proposta. É tentador, mas ela já fez acordos comigo. Não posso simplesmente cancelar contratos. Então faça um último acordo. Pegue minha alma completamente e, em troca, liberte-a dela. Não! Marina se jogou na frente de Gabriel. Não vou deixar você fazer isso! Mas quando suas mãos tocaram o peito dele, sentiram apenas ar. Gabriel estava se tornando translúcido novamente, sua força se esgotando. Eu já estou morrendo, Marina. Pelo menos assim minha morte terá servido para alguma coisa. A Senhora Esperança bateu palmas lentamente. Que sacrifício nobre, mas receio que seja tarde demais para heroísmos. Foi então que o cemitério inteiro começou a tremer. O chão sob os pés de Marina se abriu, revelando um abismo que parecia não ter fim. Do buraco subiam vozes, centenas, milhares de vozes gritando, implorando, chorando. E Marina reconheceu algumas delas. Você ouve isso? Disse a Senhora Esperança, com orgulho evidente na voz. São todas as pessoas que me procuraram ao longo dos séculos, todos que fizeram acordos comigo, todos que agora trabalham eternamente para mim. Das profundezas emergiram figuras espectrais, homens e mulheres de todas as idades, todos com a mesma expressão vazia nos olhos, todos se movendo em sincronia perfeita, como marionetes. Esta é minha verdadeira forma, continuou a entidade, e sua aparência começou a mudar. A mulher pálida se dissolveu, revelando algo imenso e sombrio, uma massa de tentáculos negros, olhos vermelhos pulsando por toda a sua superfície, uma boca cheia de dentes que se abria e fechava em múltiplas dimensões. Eu sou a fome que nunca se satisfaz, o desejo que nunca se completa, a obsessão que consome tudo. Marina entendeu então que nunca havia tido escolha. Desde o momento em que pisou no cemitério pela primeira vez, já estava perdida. A entidade havia manipulado tudo, as emoções de Gabriel mesmo após a morte, seus próprios pensamentos, cada decisão que pensou ter tomado livremente. Vocês dois me pertencem, disse a criatura, sua voz agora vinda de todas as direções. Desde o início. Gabriel morreu porque eu plantei a obsessão por você tão fundo em sua mente que ele não conseguiu suportar a rejeição. E você, Marina, sempre foi destinada a ser minha. Por quê? Sussurrou Marina. Por que nós? Porque obsessões puras são raras. A maioria das pessoas ama com reservas, com limites. Mas vocês amaram além da razão, além da sanidade, além da própria morte. Esse tipo de amor é o combustível mais potente que existe. Gabriel, mesmo se desvanecendo, conseguiu dar um último passo à frente. Se você quer obsessão, pode ficar com a minha, mas deixe Marina ir. Ela merece uma vida normal. A criatura riu, um som que fez o ar vibrar. Normal?
Olhe para ela, Gabriel. Realmente olhe. Gabriel se virou para Marina, e ela viu o horror se espalhar por seu rosto. Nos olhos dele, ela viu seu próprio reflexo, e finalmente entendeu o que havia se tornado. Sua pele era pálida como da Senhora Esperança. Suas veias eram visíveis e escuras. Seus olhos haviam perdido toda a cor, tornando-se completamente negros. E quando sorriu para Gabriel, sentiu dentes afiados demais cortarem a sua língua. Eu tô me transformando, sussurrou ela. Cada acordo que fez, cada parte sua que entregou a mim, trouxe você mais perto de se tornar como eu. Você já não é mais humana, Marina. Não há vida normal para onde voltar. Marina olhou para suas mãos e viu que elas estavam começando a se esticar, os dedos se alongando em garras. Ela estava se tornando uma extensão da criatura, uma parte dela. Mas ainda há uma escolha, disse a entidade com falsa generosidade. Vocês podem lutar contra isso, sofrer eternamente enquanto se transformam lentamente em meus servos. Ou podem aceitar o que são agora e se juntar a mim voluntariamente, como um casal, unidos na obsessão para sempre. Gabriel olhou para Marina, e mesmo em seu estado espectral, ela viu amor em seus olhos. Mas agora era um amor diferente, escuro, possessivo, consumidor. Marina, se temos que estar perdidos, pelo menos podemos estar perdidos juntos. Ela olhou ao redor, para o abismo cheio de almas torturadas, para a criatura monstruosa que havia orquestrado sua destruição, para Gabriel se desvanecendo lentamente. Não havia saída. Nunca havia havido. A obsessão dela havia sido sua queda desde o início, mas agora era também sua única companhia na danação. Juntos, sussurrou ela, pegando a mão translúcida de Gabriel. A Senhora Esperança, ou a coisa que realmente era, sorriu com milhares de bocas. Perfeito. Bem-vindos à eternidade. O cemitério começou a se dissolver ao redor deles, realidade e pesadelo se misturando até se tornarem indistinguíveis. Marina sentiu sua humanidade escorrer para longe como água, sendo reemplaçada por algo frio, faminto e infinitamente paciente. Enquanto ela e Gabriel eram puxados para dentro da escuridão eterna, Marina teve um último pensamento humano. Ela havia conseguido o que sempre quis: estar com Gabriel para sempre. O fato de que para sempre seria uma eternidade de tormento tornava a ironia mais perfeita. A obsessão havia vencido, e agora eles seriam seus agentes no mundo, coletando outras almas perdidas no amor, perpetuando o ciclo infinito de desejo e destruição. No último momento antes de sua humanidade desaparecer completamente, Marina sorriu. 6 meses depois, uma jovem mulher chamada Carla sentou-se na mesma cafeteria onde Marina e Gabriel haviam conversado pela última vez como humanos. Suas lágrimas caíam sobre a xícara de café frio, enquanto ela lia e relia as mensagens não respondidas no celular. Por favor, Ricardo, me perdoa. Foi só um erro, uma besteira. Eu te amo, só você. Mas Ricardo não respondia há semanas. Havia aflagrado com outro homem, e desde então, sua vida havia se tornado um pesadelo de arrependimento e solidão. Com licença, disse uma voz suave atrás dela. Carla se virou e viu um casal elegante, uma mulher de cabelos escuros com olhos intensos e um homem alto de olhar penetrante. Havia algo magnético neles, algo que fazia as pessoas se sentirem compelidas a confiar. Perdão, não queríamos incomodar, mas não podemos deixar de notar que você está sofrendo. Estou bem, mentiu Carla, enxugando as lágrimas. Problemas do coração nunca são fáceis, disse o homem com uma voz que parecia ecoar memórias distantes. Nós dois sabemos como é perder alguém que amamos por causa dos nossos próprios erros. Vocês conseguiram se reconciliar? Perguntou Carla, com pergunta de quem esperava. A mulher e o homem trocaram um olhar que continha séculos de cumplicidade sombria. De certa forma, sim, disse a mulher. Encontramos uma maneira de ficar juntos para sempre. E conhecemos alguém que pode ajudar pessoas como você,
pessoas que amam intensamente demais. Carla sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação estranha, como se algo estivesse sussurrando diretamente na mente dela. Que tipo de ajuda? O homem sorriu e, por um breve momento, Carla jurou ter visto seus dentes muito brancos e afiados. Existe uma mulher. Ela aparece quando você mais precisa. No Cemitério da Paz, às sextas-feiras à meia-noite. Procure pelo túmulo da Esperança Silva. Ela pode resolver qualquer problema do coração, por um preço justo. Carla sentiu uma compulsão estranha, uma necessidade urgente de saber mais. Que tipo de preço? Nada que você não possa pagar, disse a mulher, colocando uma mão suave no ombro de Carla. Onde ela tocou, Carla sentiu um frio que penetrou até os ossos. Afinal, o que você não faria pelo verdadeiro amor? O casal se afastou, desaparecendo na multidão da rua. Mas suas palavras continuaram ecoando na mente de Carla pelo resto do dia, crescendo em intensidade, transformando-se em obsessão. Na sexta-feira seguinte, ela estava dirigindo em direção ao Cemitério da Paz. No cemitério, Marina e Gabriel observaram de longe enquanto Carla se aproximava do túmulo de Esperança Silva. Eles já não precisavam mais de formas físicas. Existiam como sombras, como sussurros, como a voz da tentação no ouvido dos desesperados. Mais uma, disse Gabriel, sua voz ecoando como vento entre lápides. Mais uma, concordou Marina. Eles haviam se tornado perfeitos no seu papel. Coletores de almas, pescadores de corações partidos, facilitadores da danação. E a cada alma que entregavam à Senhora Esperança, sentiam uma satisfação sombria, a satisfação de compartilhar sua dor, de garantir que ninguém escapasse da mesma obsessão que havia consumido. A Senhora Esperança se materializou próxima ao túmulo, assumindo novamente a forma pálida e elegante que usara com Marina meses atrás. Carla se aproximou, exatamente como Marina havia feito, com o mesmo desespero, a mesma determinação autodestrutiva. Carla Santos, disse a entidade, e Marina notou a ironia do sobrenome. Eu estava esperando por você. O ciclo começou novamente. As mesmas promessas, os mesmos acordos, o mesmo destino inevitável. E Marina e Gabriel observaram, não com horror, mas com uma satisfação fria e eterna. Eles haviam encontrado seu lugar no universo, como agentes da obsessão, guardiões da autodestruição romântica, coletores de almas perdidas no amor. E em algum lugar, no fundo do que restava de suas consciências humanas, eles sabiam que esta era a única forma de amor eterno que realmente existia. O amor que consome, o amor que destrói, o amor que nunca deixa ir. Para sempre. Chegamos ao fim de mais uma jornada pelas sombras da alma humana. O preço do amor perdido nos levou pelos caminhos tortuosos da obsessão, mostrando como o amor, quando corrompido pelo desespero, pode se transformar na força mais destrutiva que existe. Marina e Gabriel nos ensinaram que algumas vezes, aquilo que mais desejamos pode ser exatamente aquilo que nos destrói. Que o preço dos nossos desejos mais profundos nem sempre é aquele que esperamos pagar. E que a linha entre amor e obsessão é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, que mergulhou conosco nesta história de paixão e terror. Esperamos que Marina tenha te feito refletir sobre a natureza do amor verdadeiro, aquele que liberta, não o que aprisiona, aquele que nos faz crescer, não o que nos consume. Lembre-se, o maior ato de amor, às vezes, é saber quando deixar ir. Obrigado por fazer parte desta jornada sombria. Até a próxima história, mantenha-se na luz e cuidado com o que você deseja nas horas mais escuras da alma, porque alguém pode estar escutando, e nem sempre esse alguém tem as melhores intenções.